Bom dia, gente. Como estão? Eu sou a professora Lívia Natália, sou professora do setor de Teoria da Literatura da UFBA, do Instituto de Letras, sou poeta e alorixá, e estou hoje aqui na posição de mediar uma mesa que traz pessoas com quem eu me congraço em energia, em intelectualidade, são pessoas que realmente trazem contribuições definitivas para os nossos estudos, os estudos da divergência, né, os estudos da dissidência, e são pessoas que hoje vieram partilhar aqui esse espaço dessa mesa que há pouco a professora Denise Carrascosa, minha amiga, minha irmã, nos recepcionou e disse: isso é uma mesa histórica, essa é uma mesa histórica, e é mesmo. Né? A gente está dentro da Abralic discutindo nesta mesa chamada Interseccionalidades, Limites e Possibilidades. A formação original da mesa, na formação, nós teríamos a presença da nossa grande dama da literatura negra, a professora e escritora Conceição Evaristo. Infelizmente, ela não vai poder estar com a gente. Eu odeio ser emissária de notícias, né, que nos deixam menos contentes, mas porque ela está no interior de Minas com muitas dificuldades de conexão à internet. No entanto, para quem só se guiou pela programação, né, ali que estava circulando mais sistematicamente, vocês vão ter um presente como eu tive, porque a gente vai ter, não no lugar de Conceição Evaristo, porque o lugar já era de Carla, né? E a gente vai ter com a gente a nossa incrível, fantástica, intelectual negra, professora Carla Cotirini. Essa mesa será composta pela professora Fernanda Miranda, pela professora Carla Cotirini e pelo professor Leandro Collin. Quem vai começar a nossa roda de conversa, a nossa encruzilhada de conversa, é a professora doutora Carla Cotirini, que é especialista em estudos feministas. E a fala dela vai se encaminhar justamente por essa trajetória que ela tão bem fez da releitura, da atualização da noção de interseccionalidade, abrasileirando, abaianando, enegrecendo mais ainda, né, com leituras simplesmente espetaculares. E é um prazer recebê-la, Carla. Você não tem noção, como eu disse no chat, né? Orixá não faz nada errado. Que bom que você está conosco, seja bem-vinda. E você tem aí o seu tempo de 15 a 20 minutos. Eu vou dar avisos aqui quando tiverem, né? Se acontecer alguma coisa. O professor Leandro, ele está na mesa, mas a internet dele está variando. Mas, assim, se acontecer qualquer intercorrência, Leandro, a gente consegue aqui avisar o público, tá bom? Daqui a pouco o professor Leandro volta para a sala. Mas, Carla, uma alegria. Professora doutora Carla Cotirene, minha colega, minha irmã, e a palavra é sua. Tem uma questão que eu esqueci, da audiodescrição. Eu vou fazer a minha audiodescrição, me perdoem. Eu sou uma mulher negra, tenho o cabelo curto, jogado para o ladinho, que eu já fiz esse penteado diferente. Estou com uma blusa branca de renda, sentada numa cadeira preta grande de gamer. Atrás de mim tem quadros de orixá, de Oxum, de Oxóssi, de Exu, um chapéu, livros. Eu estou usando um batom rosa, óculos vermelhos e um brinco de prata feito vindo de Angélica, né? Vindo das mãos de Angélica Moreira, que Deus a tenha em bom lugar, que o orixá abrigue em sua glória. E é isso, né? Unhas pintadas que eventualmente podem aparecer. Carla, você está pronta para falar? Porque está me parecendo que congelou, não foi, Fernanda? Deu uma congeladinha. Sim, congelou e acho que agora caiu. Caiu. Gente, a gente vai ter que ter um pouco de paciência. Se ela não conseguir voltar logo, a gente troca de ordem, tá? Uhum. Você quer se autodescrever, Fernanda, enquanto a gente espera?
Posso sim. Por favor. Bom dia, Lívia. Antes de mais nada, quero cumprimentar todas, todos e todes que estão aí conosco nessa manhã de sexta-feira. Muito feliz e honradíssima de estar aqui nessa mesa. Bom, eu sou uma mulher negra, de pele clara, tenho cabelos cacheados, longos e pretos. Estou usando um batom vinho e uma blusa branca de malha. Atrás de mim tem alguns quadros que sinalizam corpos femininos e também uma quartinha aqui onde eu guardo as flores que o marinheiro me dá. É isso. Leandro, a gente ainda não está te vendo. Não estamos te vendo, não. A gente está tendo alguns problemas tecnológicos, viu? Bom, eu acho que o mais prudente seria... o Leandro aqui. Conseguiu voltar. Carla também conseguiu. Pronto, vamos ver agora como é que a gente fica. Algumas pessoas estavam comentando no chat que estava travando. Está travando ainda, gente? Falem aí no chat, por favor. Parece que o problema é no YouTube, falou a professora Raquel. A professora Cotirene está tentando voltar para a sala. Tá. A gente vai ter que ter um pouco de paciência, viu, gente, com essa mesa. Justamente porque tá... Lucas está aqui dizendo, Lucas, que é o nosso mediador técnico, está dizendo que está tendo problemas no YouTube. O que é que eu acho que a gente deveria fazer? Eu vou passar a palavra para a professora Fernanda Miranda, que está com a internet mais estabilizada. E aí, depois da fala da professora Fernanda, a professora Carla fala, né? Esperando que a internet... Pode ser, Carla? Ou já está ok a internet aí? Tá sem microfone. Pronto. Eu estava aqui desde o início, até quando você falou, Carla, eu estava aqui, estava te ouvindo, mas você não estava me ouvindo. Não, estava travado. Então, vamos aproveitar que sua conexão funcionou. Vamos aproveitar. É isso, eu estou aqui. Então, é porque hoje está difícil o YouTube também, não são só as nossas conexões, não. Vamos lá, então. Já te apresentei, então a palavra é sua, por favor. Não estava a professora Fernanda falando? Não, ela só estava se áudio apresentando. Pronto. Então. Aí eu vou pedir que você também faça a sua áudio apresentação e depois comece a sua fala. Pronto. Eu sou Carla, uma mulher negra, de pele retinta. Estou com uma guia de Oxalá no pescoço, brincos brancos e uma blusa branca. E um cabelo solto. Assim. Não tem muita informação, não. Você já é muita informação, né? Graças ao Ai Oxum. Então, pronto, fique à vontade. Bom dia a todas as pessoas presentes. Sua bênção e a Lorixá, a professora doutora Lívia Natália. Quero saudar a mesa, minha irmã Fernanda Miranda, agradecer, né, a descrição do Lucas Sol, agradecer por estar aqui ao lado de professor doutor Leandro Collin. Dizer que para mim é uma grande honra, né, estar numa sexta-feira que é consagrada ao Orixá, Oxalá, que ensina para todos nós, colocarmos o nosso comportamento no alto para que sirva de exemplo. E Oxalá conhece muito bem a encruzilhada de Exu, que é a que vamos tratar a partir desse momento, né? A encruzilhada, né, chamada interseccionalidade, conceitualmente, né, ela está nominada desta maneira pela professora, doutora, né, jurista estadunidense Kimberly Crenshaw,
no contexto histórico, termo, professora Lívia, sistematizando toda a tradição das mulheres negras no feminismo negro, né? Mas do ponto de vista analítico, eu preciso fazer algumas observações. Uma do ponto de vista histórico, a segunda do ponto de vista metodológico, né? E a terceira do ponto de vista da nossa própria experiência, que nem todas nós vai dialogar diretamente com o termo interseccionalidade, né? Sueli Carneiro, por exemplo, ela não usa interseccionalidade porque acredita que Lélia Gonzalez e o feminismo negro, tal qual também descrito pela nossa Luísa Bairros, né, já falecida, já dá conta dessa experiência de inseparabilidade do racismo, do capitalismo e do cis-heteropatriarcado. No entanto, para ela, a interseccionalidade acaba apagando as vozes que antecederam o contexto do norte global de Kimberlé Crenshaw, porque ainda que seja uma mulher negra, né, é uma mulher negra que está nos Estados Unidos e, portanto, a sua voz acaba ecoando com mais notoriedade, com mais autoridade discursiva do que tantas outras intelectuais que não são acadêmicas e que estão na América Latina, como Lélia Gonzalez, como Luísa Bairros, né, como Sueli Carneiro. Então, é importante já pontuar essa disputa, né, semântica entre feminismo negro enquanto projeto intelectual, né, e a interseccionalidade como essa maneira pela qual o feminismo negro dialoga com o enfrentamento do racismo, do capitalismo e do cis-heteropatriarcado. Então, gosto de utilizar a interseccionalidade exatamente como você colocou inicialmente, encruzilhada. E o que é que acontece na encruzilhada? A gente vai para a encruzilhada oferecer oferenda, né, analítica, né, arriar uma oferenda analítica. A oferenda analítica não é a nossa tentativa intelectual, enquanto pensadoras da cozinha acadêmica, de colocar farofa na frente, né, da cachaça, ou a farofa, né, na frente do aguidar. Então, a interseccionalidade é exatamente esse esforço de nós, pensadoras negras, que estivemos ao longo, né, da história do conhecimento, seja ele enquanto movimento social, seja ele enquanto movimento militante dentro da academia, nós nunca sobrepujamos uma categoria em detrimento da outra. A gente tem visto, né, nas redes sociais, as gerações mais recentes falando, Fernanda, que raça vem primeiro, ou que gênero vem primeiro, ou que classe vem primeiro. O que a interseccionalidade está dizendo é que se a gente quer, né, que Exu, essa boca do mundo, né, que respeita muito, né, as tradições das mulheres negras enquanto intelectuais da cozinha, saiba entender que a encruzilhada só existe por conta de uma avenida de identidade estar na presença da outra. Então, eu não posso separar o fato de eu ser mulher do fato de eu ser negra, do fato de eu ser de classe trabalhadora. Essas três experiências existem juntas, de maneira inseparada, simultaneamente, articulando até que ponto eu serei oprimida e até que ponto eu posso ter algumas vantagens. E aí eu posso citar a dona Cacilda, que ontem estava aqui, é uma mulher negra, mais velha que eu, mas eu, por conta de dificuldade em relação a algum conceito de leis trabalhistas, posso. Voltou, gente? Vocês conseguem me ouvir bem? Ah, pronto. Então, só para dizer que, ainda que sejamos duas mulheres negras, o fato de eu ser uma servidora pública estatutária me coloca provisoriamente numa situação de vantagem em relação à dona Cacilda. Então, a interseccionalidade, portanto, essa sensibilidade. Travou. Não sei o que a gente consegue.
Lívia, seu microfone. Carla, se você estiver nos ouvindo, travou completamente aqui. Eu dizia que está todo mundo relatando que o problema é no YouTube mesmo, mas que depois de subir o vídeo não vai ficar travado. Não der certo, depois subimos o vídeo para essa plataforma, para uma outra, eu entendi. Alguém sugere que diminua a resolução. Diminui a resolução e mesmo assim persiste. Aí agora a gente vai ter que esperar a Carla voltar, né? Porque está no meio do trabalho, não é legal. Quase sugerindo fazer no Meet da UFBA. Te mando o link. É muita energia, meu bem. É muita energia. É muita energia, não é qualquer um que segura isso, não. Nem o YouTube está dando conta. Ogunhê Patacoriô. É, Iris. É isso mesmo. Podemos continuar, o Lucas disse, mas a gente ainda está sem a Carla. Tá, tudo bem, a gente vai continuar assim que a Carla voltar, tá bom? Carla está aqui, então cadê ela na tela? Não sei. Pronto. Voltei. Gente, então vocês não estavam me ouvindo, né? De novo. Ainda bem que já só são 15 minutos, né? Eu vou me adiantar. Então, eu estava falando... Então, eu estava falando dessa disputa semântica, conceitual em relação à interseccionalidade, falando que eu não posso separar o fato de eu ser negra do fato de eu ser mulher, de classe trabalhadora. E quando a gente entra nesse discurso que é muito recente e despolitizado, de hierarquia de opressões, a gente acaba desconhecendo o fato da teoria de luta de classe ser muito mais relevante na academia do que os estudos de gênero e os estudos de raça. Então, por mais que hajam, né, esse esforço raça vem primeiro, a gente esquece que a nossa presença nas universidades ela é uma presença muito recente, né, a partir da reconfiguração demográfica que aconteceu no governo Lula, a partir de 2004. Então, os nossos estudos, né, em torno de raça são muito incipientes ainda. Então, não é interessante para nós dizer raça vem primeiro ou gênero vem primeiro, porque a gente também cai na identidade das mulheres brancas que têm mais capital político, social e simbólico para referendar os estudos de gênero, reduzindo, né, a imagem da branca, sem informar como raça participa da experiência das masculinidades e das feminilidades. E em relação à classe, há essa tentativa de dizer que está se discutindo interseccionalidade, quando, na verdade, vem classe primeiro e raça e gênero se tornam recortes. Então, é uma crítica que devemos fazer a todas as autoras, pesquisadoras e pesquisadores que dizem estar discutindo interseccionalidade, mas, no entanto, está separando a farofa da cachaça e do Agdá. Então, a oferenda analítica acaba não sendo aceita por Exu, porque ele reconhece a encruzilhada como essas avenidas que existem inseparadamente. Então, não dá para você chegar numa encruzilhada onde falta raça e dizer que ali a oferenda analítica pode ser arriada. Você chegar numa encruzilhada que tem duas pernas e que classe não está participando, nem sexualidade, e dizer que aquela oferenda vai ser aceita. Então, a gente acaba reforçando a mesma matriz de opressão que a gente deseja combater em termos raciais, porque eu entendo que a partir de 1482, o projeto de colonização entende que pessoas escravizadas serão racializadas, estupradas e vendidas enquanto mercadorias. Então, esse sistema, né, de opressão, ele é simultaneamente capitalista, heteropatriarcal e, ao mesmo tempo, racista. Se eu estou lutando contra o racismo e não estou percebendo, né, o patriarcado, eu estou possibilitando que, neste momento, inúmeras mulheres negras que são usuárias do SUS e que estão parindo agora estejam sendo violentadas
pelo médico anestesista, por exemplo. Eu estou possibilitando que várias mulheres, né, que nesse momento estão discutindo fome, não tenham condições de vender a sua força de trabalho como única mercadoria. Então, não dá para a gente dissociar na encruzilhada uma avenida da presença da outra avenida, porque essas avenidas existem de maneiras inseparadas, né? E de maneiras correlacionadas às teorias daquele campo. E, nesse sentido, os estudos de gênero acabou, segundo o Sojourner Truth, isso ainda em 1851, ela não estava falando de academia, mas ela já estava prevendo, né, que a gente ia conhecer os estudos sobre mulher com Simone de Beauvoir, em 1949, que a gente ia conhecer Kimberlé Crenshaw, em 1989, que a gente ia conhecer Safiotti, Simbiose de Racismo, Capitalismo e Patriarcado, mas a gente não teria a mesma facilidade epistêmica de validar a interseccionalidade enquanto encruzilhada. Então, do ponto de vista histórico, Sojourner Truth, em Ohio, na Convenção dos Direitos das Mulheres, lá em 1851, participando daquele momento, dizendo que, por mais que tenhamos sido sequestradas e sequestrados, impedidos de ler e escrever na nossa própria língua, ninguém pode tirar a autoridade da fala, né? A oralidade é um conhecimento, já que a gente está aqui nesse campo de literatura. Então, de improviso, ela discursou. E eu não sou uma mulher, naquele momento ela já estava denunciando a cosmovisão ocidental. Ela estava dizendo, vocês consideram, né, a identidade a partir da cosmovisão, tomando os olhos como os sentidos mais prioritários em relação à audição, em relação ao olfato, em relação ao paladar, em relação ao cosmosentido. Você não sabe se aqui dentro das minhas pernas tem um pênis, ou se tem uma vagina, ou se não tem nenhum sexo. Então, ela já está dizendo que a construção de mulher é baseada na anatomia, né, na fisiologia e da morfologia. Ela está denunciando, ao mesmo tempo, o heteropatriarcado, porque ela está dizendo, ninguém nunca me ajudou a pular poças de lama, ninguém nunca me ajudou a subir em carruagens. De uma vez só, ela está dizendo que a categoria mulher e gênero, enquanto categoria analítica que está olhando para o corpo, está tomando a mulher branca, ou seja, uma avenida de identidade a qual a mulher negra não participa por conta de raça. Ela está dizendo, eu tive filhos que foram vendidos para a escravização. Ela está dizendo que, por mais que as mulheres brancas estejam denunciando, né, a maternagem, né, compulsória, as mulheres negras tiveram seus filhos vendidos por conta do capitalismo. Então, ainda hoje, quando a gente vai discutir infância e juventude, a gente percebe que os filhos das mulheres brancas são considerados o quê? Crianças e adolescentes. Mas, por conta de raça, os filhos das mulheres negras são considerados menores, ou como fala na comunidade, né? Eu sou de menor, porque raça atravessa a própria estrutura, né, jurídica das pessoas humanas que somos. Da mesma forma que, em termos de seguridade, Sojourner Truth, em 1853, ela estava dizendo para a gente, né, ser uma mulher negra é ser uma criança de alguém. Ela está denunciando a condição das pessoas mais velhas no dia de hoje. A aposentadoria, por conta de raça, por conta de classe, é descrita como um atributo jurídico das pessoas brancas. Mas as mulheres negras, principalmente, têm que trabalhar como burro de carga até o final da sua vida, porque a raça imprime essa condição de que a gente aguenta trabalhos pesados. Então, a interseccionalidade, ela tem essa validade, primeiro, para a gente perceber que raça é central em qualquer análise que a gente vai fazer do ponto de vista das políticas públicas, do ponto de vista dos estatutos jurídicos, né? Repare que a gente conhece Estatuto do Idoso, por conta da aposentadoria dos brancos. A gente conhece Lei Maria da Penha, que é de 2006, por conta das mulheres, mas a gente não conhece a Lei de Execução Penal, que é de 84, e raça participa. A Lei de Execução Penal, que tem a ver diretamente com a nossa experiência de encarceramento. Então, toda vez que raça participa, né, de uma estrutura, né, de uma avenida de identidade, a qual as pessoas negras estão ali, né, situadas simultaneamente, informadas por classe e por gênero, a sociedade desconhece solenemente. Então, Estatuto
da igualdade racial, por exemplo, a gente sequer menciona. A gente tem dificuldade de enxergar pessoas negras como pretas e pardas, a gente tem dificuldade de política de saúde da população negra, e quando a gente vai fazer alguma análise, a gente fala assim, a maioria da população que foi afetada pelo Covid é de classe trabalhadora, e a gente não pode esquecer de fazer o recorte de gênero e raça. Esse próprio recorte já é o nosso esforço de diminuir o tamanho da realidade da qual raça deve existir em mesmo patamar de igualdade de gênero e de classe. Então, a interseccionalidade, pioneiramente falando, né, a partir de Sojourner Truth, ela avança até nos estudos de classe. Porque se você for visitar agora, né, pessoas em situação de rua, em qualquer comunidade dessa que tem uma ponte, você com certeza, professora Lívia, vai encontrar homens que não detêm meios e modos de produção, mas que são usuários de substância e que estarão ali leiloando, vendendo as suas companheiras para trocar por crack ou por qualquer outra substância que dê garantia da permanência ali no território. Qualquer discussão que a gente for fazer sobre segurança pública, a gente precisa entender que, neste momento, professora Denise Carrascosa não vai me deixar mentir, várias irmãs, mulheres, avós estão colocando drogas no ânus ou na vagina para que seus companheiros não sejam estuprados no cárcere. E isso tem a ver com anatomia, morfologia e fisiologia, que é essa inscrição da cosmovisão é gênero, é o olhar de gênero, olhando o corpo e informando quem vai poder ser visto, né, de maneira inofensiva, no caso, as mulheres brancas, e quem serão vistas, né, de maneira perigosa por conta de raça, que são as mulheres negras. E dificilmente a gente consegue articular essas categorias. Atualmente, a gente está discutindo necropolítica, né, pensando saúde pública e segurança pública, mas o nosso esforço é dizer que as mulheres estão morrendo, sem dizer que são mulheres negras, e que os homens negros estão sendo encarcerados. E o que Kimberly Crenshaw vai dizer para a gente é que nessa avenida, né, há um movimento muito grande, né, de identidade, há um trânsito. E na hora desse trânsito, né, existe esse acidente, o qual, quando a mulher negra está ali precisando de apoio político das brancas, aí as mulheres brancas dizem, não, eu vim socorrer por gênero aqui, mas você é racializada, então aguarde o movimento negro. Aí o movimento negro, foi aqui que sofreu acidente um negro? Aí, quando vê que é uma mulher negra, e fala, poxa, mas é uma mulher, então aguarda aí o movimento mulherista ou feminista, ou movimento de mulheres. Então, mais uma vez, a mulher negra que está ali acidentada na encruzilhada é que se levanta e diz, eu vou oferecer uma oferenda, né, que dê conta da minha condição de mulher, que dê conta da minha condição de raça, que dê conta da minha condição de trabalhadoras, porque eu sou conectada à categoria outros. A categoria outros de respeito aos negros de maneira geral, às mulheres de maneira geral e às condições de nós, pessoas que fomos esvaziadas da nossa abundância exatamente por sermos sequestradas e vendidas, né, do continente africano. Não sei se consegui me fazer entender até aí, porque eu estou com medo da internet cair, mas estou aqui. Então, a interseccionalidade é essa sensibilidade analítica da gente articular bem as categorias de análise sem transformá-las em raça, sinônimo de negro. A branquitude também precisa se posicionar, ver o seu lugar de brancura, de branquidade e de branquitude, bem como nós, nos estudos de negritude, né, também precisamos perceber até que ponto os homens são alastrados como os grandes pensadores e as mulheres negras como pensadoras particular. Da mesma forma que, por mais que apoiemos projetos progressistas, é muito comum ter um homem branco representando a esquerda no Brasil, como se nós não fôssemos as pessoas, né, que não detemos os meios e modos de produção. Então, se a gente for falar hoje de intelectuais orgânicos, estaremos falando de homens brancos de classe média que está pensando, né, a nação brasileira, está pensando a governança e a governabilidade, mas sempre colocando a gente, né, na posição de pasta de enfrentamento ao racismo ou pasta de enfrentamento às violências de gênero. Mas a grande categoria é sempre enfrentar a pobreza estrutural, mais uma vez, classe na frente de raça e de gênero. E interseccionalidade não é isso. Interseccionalidade é um informando o outro para ter o tamanho da realidade. Era isso que eu queria colocar. Obrigada, professora Lívia, professor Leandro, professora Fernanda, e obrigada a Meire. Estou por aqui. Incrível, né? Apesar
desse YouTube que está realmente atrapalhando um pouco a gente, assim, anotei coisas. É uma fala, como sempre, incrível, brilhante, que nos ensina, que nos provoca. Muito obrigada, professora Carla, doutora Carla Cortirene, por essa fala tão, assim, tão definitiva, né? Como eu disse, o seu gesto é justamente esse, né? De abrasileirar, de abaianar, de enegrecer ainda mais a discussão da interseccionalidade. Eu achei, assim, realmente brilhante essa ideia, né? De a farofa separada a farofa separada da cachaça, separada do alguidar, não tem como entregar o padê. O padê não está sendo entregue completo, né? E é realmente assim, nós somos a base de onde vem esse pensamento, vem de uma lógica que é da ritualística, né? Nós não somos mitopoéticos apenas, nós também somos do ritual. E o ritual, ele precisa ser obedecido para que a comunicação, para que o destino receba aquilo que a gente está mandando, né? O destinatário receba aquilo que a gente está mandando. E eu achei assim incrível, mas não vou me alongar, porque a gente vai ter oportunidade para perguntas, mas quero muito assim agradecer por mais essa aula, viu, Carla? Uma aula realmente assim que nos engrandece enquanto intelectuais, enquanto pessoas. Eu quero voltar a dizer para quem está chegando agora que, infelizmente, a Conceição Evaristo não pode estar presente com a gente hoje por conta de dificuldades técnicas, né, na internet do lugar onde ela está, que ela está no interior de Minas e a internet não está ajudando. Bom, agora eu quero passar a palavra à professora Fernanda Miranda, que é bacharela e mestre e doutora. Deixa eu só aumentar aqui, viu? Porque o multifocal vai precisar funcionar. Bacharela, mestra e doutora em letras pela Universidade de São Paulo, é professora e pesquisadora. A sua tese foi considerada a melhor tese brasileira pelo Prêmio CAPES de Teses em 2020, na área de letras linguística. É autora de Silêncios Pré-Escritos, estudo de romances de autoras negras brasileiras, de 1859 a 2006. Compõe o conselho editorial responsável pela publicação da obra completa de Carolina Maria de Jesus e é editora da revista Firminas, Pensamento, Estética e Escrita. A professora Fernanda, ela vai nos apresentar uma fala que ela deu o título de Encruzilhadas do Sensível na Fabulação de Autoras Negras. É uma alegria recebê-la. Por favor, colega. Obrigada, Lívia. Devo dizer que a responsabilidade de falar depois de Carla Cortirene não é pequena, porque, afinal de contas, estamos aqui diante de uma grande intelectual e que nos ajuda tanto a entender a interseccionalidade, né? O livro de Carla está aí em nossas aulas, em nossos textos, então quero pedir licença, antes de tudo, a vocês. Quero agradecer também à professora Denise Carrascosa, que foi quem entrou em contato comigo para esse convite tão valoroso. Acompanho a Abralic desde sempre, né? Enquanto estudante, pesquisadora, é realmente uma grande honra estar aqui falando desse tema tão irredutível, né? Que nós vamos abarcar aqui um pouco hoje nessa mesa. Para a gente conseguir manter o fluxo, eu espero que eu consiga apresentar sem muitas interrupções aqui, né, com essas questões da internet. Eu vou abrir aqui o texto que eu preparei, vou fazer a leitura para que também eu consiga aproveitar melhor o meu tempo sem, enfim, me perder aí nas palavras, né? Então, eu quero abrir a minha fala com uma epígrafe que eu gosto muito, da professora Leda Maria Martins, retirada de sua obra Performances da Oralitura. Abre aspas. Como tal, esse corpo/corpus não apenas repete um hábito, mas também institui, interpreta e revisa o ato reencenado. O corpo, nessas tradições, não é, portanto, apenas a extensão de um saber reapresentado, e nem arquivo de uma cristalização estática.
ele é, sim, local de um saber em contínuo movimento de recriação formal, remissão e transformações perenes do corpus cultural. Fecha aspas. Dito isso, e tendo como horizonte crítico a produção ficcional de autoras negras brasileiras, eu gostaria de pensar a interseccionalidade por meio de 3 caminhos, não poderia ser diferente, já apontados aí nas palavras-chave do título, né, dessa comunicação. Então, o primeiro caminho, dei justamente o nome de encruzilhada, para pensarmos a interseccionalidade como cognição, como conhecimento. A segunda, então, palavra seria sensível, para pensarmos a interseccionalidade como partilha. E a terceira, fabulação, para pensarmos a interseccionalidade através da imaginação radical negra. Então, num primeiro momento, pensando a encruzilhada, né, a interseccionalidade como cognição, é preciso dizer que, durante muito tempo, a teoria literária negligenciou a produção textual de autoria negra, tomada quase exclusivamente como categoria de análise sociológica. Contudo, as urgências e teimas enunciativas do tempo presente produzem uma reconfiguração ética-estética que inclui termos centrais aos estudos literários. E nessa chave, a interseccionalidade emerge como via produtiva e, mais que isso, como via generosa. Interseccionalidade é uma palavra que compõe a gramática crítica do presente, não somente por ser uma palavra atual, mas porque o presente é um tempo que promove rasuras da unicidade, que abriga ramificações enunciativas plurais. O presente é principalmente um tempo que disputa sentidos diante dos agenciamentos do silêncio, /silenciamento, que constituíram os séculos anteriores. A teoria interseccional, como a professora Carla Acotirene nos apresentou há um tempinho aqui atrás, emerge primeiramente de um solo político, né, nascida no bojo da reivindicação de mulheres negras diante da hegemonia da definição de gênero. Né, e aqui um pouco repetindo até, né, as palavras de Carla, o gênero como conceito desse feminismo marcava unicamente a experiência social, a historicidade e as desigualdades impostas às mulheres brancas, heterossexuais, das classes mais favorecidas. A opressão, dentro dessa concepção de gênero, resultava do patriarcado, sistema de poder baseado no mandonismo sistêmico do homem branco. Assim, a interseccionalidade nasce da disputa pela própria concepção do signo mulher, agora não mais pensado como unicidade, e sim como pluralidade étnica, geográfica, sexual, etc. O gênero deste lugar não é apenas oprimido pelo patriarcado, mas também pelo racismo, pela pobreza, pelo sexismo, etc. Daí, aqui de novo, retomando palavras de Carla, né, a gente lembrar a retomada de Bell Hooks, da pergunta fundadora de Sojourner Truth, né, e não sou eu uma mulher, né, dita em Palanque, né, no século XIX. Essa pergunta, né, que é também um ponto de fundação, né, ela já enuncia a ruptura com o singular, constrangendo a palavra mulher, e afirma os atravessamentos constitutivos do gênero, apontando já aí uma fogueira, né, para a gente entender o feminismo negro como autor de uma nova forma de entender e politizar o social, que é plasmado em múltiplas esferas do real e do imaginário, e dos imaginários, né? Então, se nós concordarmos que a literatura é desde sempre informada pelo social e pelas linhas de força que regem a história, nos parece pontual analisar as movimentações que a perspectiva interseccional propõe para a teoria e a historiografia literárias, frisando que essa perspectiva nasce e se expande do pensamento e ação de mulheres negras. Pois bem, dentro da teoria literária, me parece que o primeiro aspecto a ser destacado é que a interseccionalidade se mostra um operador crítico potente e alternativo diante dos recursos tradicionalmente submetidos à nacionalidade, ao território ou à língua, por ser capaz de escrutinar mais precisamente recortes étnico-raciais e de gênero. Isso significa que, ao tomarmos a intersecção de raça, gênero e classe como marcadores sociais da autoria,
a nação não necessariamente permanece sendo o eixo único no estabelecimento de comunicabilidades, tradições e mesmo de identidades. Nessa chave, a própria categoria literatura brasileira é colocada em debate, porque ainda é organizada dentro de uma ideia de nação, né? A interseccionalidade também se apresenta epistemologicamente consistente ao problematizar, entre outras, a categoria autor. E aqui, pensando bem especificamente no sistema literário brasileiro, que nós sabemos bem que tem uma configuração delimitada para essa categoria autor, sempre dentro dos mesmos marcadores, né? Então, o autor, a figura do autor, majoritariamente no Brasil, ainda é homem branco, urbano, das classes sociais mais elevadas, né? Então, a teoria interseccional, por ser basicamente relacional, concorda que se há uma materialidade denominada literatura negra, é porque a literatura brasileira é branca, e isso adiciona outras indagações a todo o sistema. Nesse sentido, a interseccionalidade se expande em cognição porque permite ver o sistema literário como campo em disputa, né? Num segundo momento, eu pensaria, então, a interseccionalidade como fabulação, ou seja, como radicalidade, né? Sempre pensando aqui desde os domínios da teoria literária. Bom, a fabulação emerge como uma tecnologia de romper esquecimentos causados pela violência arquivística sistemática com que a história tem registrado a experiência negra. É uma palavra-chave de impacto para pensarmos a literatura dentro dos processos da imaginação criadora de autores e autoras preocupados tanto em construir elos em uma história fragmentada e transatlântica, como disse Beatriz Nascimento em Ori, quanto em provocar dissociações nos limites de um futuro dado. Em termos da teoria, a fabulação crítica, conceito e método pensado pela professora afro-estadunidense Saidiya Hartman, implica no rearranjo e na reapresentação sequencial dos eventos históricos, de modo a elaborar uma narrativa que transpareça a disputa nos pontos de vista e a divergência de histórias coexistentes. Hartman pretende, cito, deslocar o relato pré-estabelecido ou autorizado e imaginar o que poderia ter acontecido, ou poderia ter sido dito, ou poderia ter sido feito. Fecha aspas. Ativada na pesquisa em arquivos históricos, a fabulação crítica faz-se da reinterpretação de traços fugidios, para os quais se trama uma cena experimental, na qual mulheres negras, seus corpos e existências flanam livres, inclusive livres da captura da representação. Essa cena, incorporada ao texto como processo de criação, constrói uma fragmentação nos discursos que reiteram a negação, a ausência e o sequestro da vida de meninas e mulheres negras, inclusive no âmbito do arquivo, da memória e da narrativa. Esse procedimento crítico me remete a um outro operador crítico conceitual, que inclusive apareceu na roda antes, também plasmado na interseccionalidade de gênero, raça e classe, e trazendo já em seu nome a junção entre inscrição estética e experiência. Trata-se da escrevivência, de autoria da nossa grande autora e ensaísta, Conceição Evaristo, que infelizmente não pôde estar aqui conosco nessa manhã, né? Bom, a escrevivência é como uma brecha aberta entre o possível e o potencial, abrindo caminhos não apenas no campo da criação, mas também da crítica, da teoria e da historiografia literárias. Fabulação crítica e escrevivência são operadores críticos teóricos e também artístico-filosóficos constituídos na e pela interseccionalidade de gênero e raça. Ou seja, são tecnologias experimentais e vanguardistas criadas por mulheres negras. Os dois termos igualmente se aproximam porque ambos estão implicados em problematizar tempo, história, arquivo, experiência, representação, narrativa e imaginação. O eixo principal dessa conexão talvez esteja na concepção de fabulação, termo que aparece na teoria da narrativa desde pelo menos os anos 60 do século passado,
mas que tem sido retomado pelos estudos étnicos e diaspóricos mais recentemente. Então, no âmbito da literatura brasileira, especialmente pensando a obra de Conceição Evaristo, mas incluindo também um corpus mais amplo de obras, né, de romancistas negras brasileiras, o conceito de escrevivência tem mobilizado agenciamentos autorais, textuais, teóricos e artísticos que ampliam as formas de compor as tramas de um tecido de vazios na escrita da história e da narrativa. Por essa razão, essas textualidades também estão comprometidas com o antecipado futuro dessa escrita. Para citar aqui novamente a Saidiya Hartman. Por articular em seu bojo a formalização da experiência histórica do sujeito negro decantada na escrita, o conceito de escrevivência constitui-se como um pensamento sobre a inscrição da mulher negra na autoria da ficção, produzindo narrativas que fabulam elos de ligação numa história fragmentada. Novamente lembrando aqui as palavras de Beatriz Nascimento. Elos que podem criar discursividades variadas de sujeitos negros vivendo diferentes experiências nacionais. Assim como a fabulação crítica, a escrevivência pressupõe um aporte conceitual interno forjado numa sensibilidade cultural, estética e histórica que não se limita à fronteira territorial e à língua nacional, mas que é supra e transnacional. Fabulação crítica e escrevivência são dispositivos teóricos, estéticos e narrativos afroatlânticos, se quisermos realmente tomar o presente como episteme. Tanto a fabulação crítica quanto a escrevivência são chaves de acesso para o que diversos pensadores e pensadoras têm elaborado como imaginação radical negra. Essa expressão originalmente intitula o livro de Robin Kelley, mas está sendo tomada aqui como um índice mais genérico de um campo teórico-crítico negro totalmente contemporâneo, transdisciplinar e interseccional. A radicalidade do pensamento negro é sinônimo da busca por um mundo livre, um mundo no qual não existam emparedamentos implícitos e irredutíveis para corpos, histórias, culturas e sistemas filosóficos negros. Uma descolonização radical que passe primeiramente pela imaginação criadora. Enfim, se hoje mulheres negras já têm um pouco mais assegurado, podemos talvez dizer, o direito à escrita, graças à movimentação de uma comunidade leitora, me parece, e aqui eu evidentemente falo do ponto de vista de quem pesquisa e não de quem escreve, né, ser urgente tensionar os limites a esse tal direito à ficção, à imaginação, às linhas de fuga, à forma, a um certo curto-circuito no horizonte de expectativas do leitor e até do mercado editorial atual. Esses limites podem ser rastreados quando observamos a maneira como a produção literária de autoras negras tem sido recebida. Isso quando consegue circular dentro de uma comunicabilidade mais ativa. Nesses circuitos, muitas vezes avulta o que tem chamado de pacto de referencialidade implícito, um mecanismo a partir do qual se tem recebido os textos literários de autoras negras quase exclusivamente como enunciados transparentes, como se entre autora, texto e tema não houvesse nenhuma mediação, ou melhor, não houvesse a mediação da linguagem constitutiva de qualquer escrita. Essa engrenagem acaba reverberando em certa indeterminação entre os domínios do real e da invenção, como se a intensidade concentrada da experiência histórica, de ser mulher negra, no caso aqui tratado, plasmada sob a tessitura literária, colocasse em suspenso ou invisibilizasse a própria construção estética. Aí, nesse ponto, eu pergunto, é possível afirmar que a intersecção de gênero, raça e classe como marcadores sociais da autoria literária pode estar se configurando na contemporaneidade como um tipo novo de estética da recepção, digamos assim, no sentido de ser negociada sob esse pacto de referencialidade implícito que pode antecipar-se à significação? E se isso for verificável, quais desdobramentos provoca no princípio ficção? Esse pacto de referencialidade implícito foi uma forma que eu tentei entender o fato de que, em geral, os textos das autoras negras, ainda quando se trata especificamente de ficção,
eles são sempre recebidos como se fossem traduções biográficas, traduções autobiográficas, né? Como se esse princípio da invenção, da fabulação, estivesse ainda num campo de disputa, né, para as autoras negras. Então, essas questões apresentam implicações para a teoria literária. Afinal, quais convenções regem as fronteiras entre o real e a ficção, a autobiografia e a invenção nas produções literárias de autoras negras? Essas instâncias não seriam marcadas também pela diferença em relação aos pressupostos da tradição canônica? Ou seria justamente a encruzilhada, o amálgama ou a indefinição desses limites um cais comum à autoria negra? Ou a autoria de mulheres negras, mais especificamente. Sabemos que a gramática colonial é algo que está profundamente entrincheirado no texto nacional. Por essa razão, quando se trata de autorias dissonantes do cânone, e principalmente pensando aqui na autoria de mulheres negras, é preciso ainda afirmar o livre território da imaginação, da invenção, da criação, da fabulação, o direito a significar, o direito ao transitório e aos escapes da mesma cena. Aqui, novamente, a imaginação radical negra, aquela que, por exemplo, sustentou a luta e a razão dos abolicionistas no século XIX, disputa o devir dessa escrita, abre brechas na claridade para o escuro incapturável e, portanto, livre. Por fim, e aí já me encaminhando para o final, a terceira via aqui seria pensar o sensível, né? A interseccionalidade como partilha. Uma das características do tempo presente é o fato de que nele o passado e o futuro se configuram mais como matérias-primas do que como monumentos. Dessa forma, enquanto teoria social e enquanto instrumento cognitivo pautados no pensamento e experiência de mulheres negras, a interseccionalidade conforma também uma comunidade interpretativa. E como toda comunidade, essa também possui seus pactos. Dentro da produção ficcional de autoras negras brasileiras, a interseccionalidade parece ser um experimento representacional recorrente. Maria Firmina dos Reis, a primeira romancista brasileira, é também o ponto de fundação da inscrição ficcional pelo prisma da interseccionalidade. Pensada aqui, claro, como ideia e não como conceito, né, já que o conceito só irá se formalizar muito depois, no século XX. Então, contemporâneo, né, da mesma década, do discurso de Sojourner Truth, Úrsula, o romance de Maria Firmina dos Reis, publicado em 1859, está alinhado com a enunciação interseccional no sentido de mobilizar na arquitetura da ficção o jogo de forças que hierarquiza os papéis sociais a partir das posicionalidades dos sujeitos. A romancista negra oitocentista constrói uma teia representacional na qual as personagens, que são mulheres brancas no romance, são construídas como vítimas, né, da opressão patriarcal, são atravessadas por esse mandonismo patriarcal, né? São vítimas, enfim, do poder de mando da masculinidade branca hegemônica, que é, no romance, é o centro do poder opressor de mulheres, de escravizados, de outras masculinidades subalternas ou dissonantes, né? Então, Luísa e Úrsula são mulheres brancas oprimidas pela ordem patriarcal. No entanto, elas são senhoras de escravos e mantêm funcionando a cadeia de opressão justamente do seu lugar de mulheres brancas. Entre os sujeitos negros escravizados, a gente tem 3 personagens, Susana, Antero e Túlio. Existem diferenças e especificidades entre eles. Os 2 primeiros são africanos e velhos. Túlio é brasileiro e jovem. Túlio é um jovem negro revoltado com sua condição de escravizado. Sua lealdade, honestidade, coragem, solidariedade, iniciativa e senso de justiça são reconhecidos por Tancredo como sinonímias do que deveria formar a moral de todos os homens. Mas se Túlio é a medida de um novo sujeito nacional e como corolário de um novo humanismo, foi Susana quem a ele tudo ensinou, foi ela quem o formou. Sob essa rede de relações, de hierarquias e de poderes, Maria Firmina dos Reis firmou a gênese
da ficção de autoria feminina brasileira, uma gênese abolicionista e interseccional. A estrutura social de poder do seu tempo consta na ficção. No topo, o homem branco, depois a mulher branca, seguida do homem negro e, por fim, a mulher negra, que é mantida escravizada até a morte. Entretanto, a narrativa reorganiza esse alinhamento, ao inscrever a voz soberana de Susana, uma mulher negra africana cuja memória narrada cinde o paradigma reinante e rompe o pacto de silêncio na ficção, enunciando toda a violência, a barbaridade, a desumanidade do sistema colonial escravocrata. Bom, em Úrsula, como vocês sabem, espero não estar dando spoiler aqui para ninguém, todos os personagens morrem no final. A ficção aponta didaticamente para a impossibilidade daquele sistema, daquele regime de poder e opressão transversais. Não deixa de ser instigante conectar essa forma orgânica de proceder de uma de nossas primeiras intelectuais negras, a Maria Firmina dos Reis, com a formulação filosófica atual de uma das maiores intelectuais negras do presente, Denise Ferreira da Silva, fez a abertura da Abralic deste ano, quando ela propõe pensarmos a necessidade urgente de acabar com o mundo, com este mundo, tal qual ele há séculos se apresenta, com poucas mudanças, né? E para que outro mundo realmente diferente possa existir, né? Então, eu fico pensando nesses índices de encontro na encruzilhada. Também Firmina estava pensando o fim daquele mundo. Por isso, né, do meu ponto de vista, ela precisou matar todos os seus personagens, porque a vida naquele sistema não abrigava a possibilidade da continuidade, né? Então, não deixa de ser interessante pensar que isso também se aproxima muito do pensamento de Denise Ferreira da Silva, né? De todo modo, me parece que a imaginação, a fabulação, a criação narrativa são grandes ferramentas para essa construção, para esse novo mundo, né? E por isso mesmo o seu fluxo precisa correr livremente, sem emparedamentos. A partir do romance de Maria Firmina dos Reis, um universo representativo interseccional foi instaurado na ordem discursiva. Depois de Úrsula, nota-se a insurgência de um corpus de romances de autoras negras brasileiras, formalizando uma tradição visível e exuberante dentro da literatura. Uma tradição narrativa, insurgente e posicionada. Uma tradição que, cito, não é, portanto, apenas a extensão de um saber reapresentado, e nem arquivo de uma cristalização estática. Ela é, sim, local de um saber em contínuo movimento de recriação formal, remissão e transformações perenes do corpus cultural. Repetindo, então, as palavras de Leda Maria Martins, com as quais eu abri, e agora fecho a minha fala. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. A sua fala ela é muito importante na medida em que ela provoca a teoria da literatura, né? A teoria da literatura é um campo que o tempo inteiro está aprisionado em seu próprio cânone e pensa esse cânone como o único eixo de análise possível, como o único corpus de estudo viável, né? E sempre leem as literaturas que são pensadas como diferenciais por algum tipo de idiosincrasia, né? Elegem idiosincrasias para estudar a literatura que está fora do cânone, né? E essa teoria ela se alimenta e retroalimenta o tempo inteiro, né? É muito comum professores e professoras brancas de teoria da literatura dizerem que não podem se comprometer com os estudos de literatura negra, por exemplo. Não se sentem à vontade. Isso vai acontecer muito comumente em salas de aula, nas literaturas estrangeiras, né, nas teorias da vida. E, no entanto, alguém pode ler teoria russa, literatura russa, como se tivesse a intimidade toda do mundo com aquilo, mas a vivência da negritude num país de maioria de gente preta,
num país em que o racismo é tão escancarado, em que as violências raciais são tão ferrenhas o tempo inteiro, essas pessoas não se sentem confortáveis para ler a nossa literatura, para articular as noções que a nossa literatura propõe. É curioso porque isso é quase uma coisa meio é uma distopia, né? A teoria ela vive o tempo inteiro, os estudos de teoria jogando nessa lógica da distopia, né? De não conhecer e realmente não se interessar por conhecer, não tentar não ler e realmente continuar não tentando ler e deixando sempre a cargo das intelectuais, dos intelectuais pretos responderem por si. Ou seja, nós estamos sempre por nossa própria conta. E isso é cada vez mais grave, né? São pessoas que são de esquerda, muitas vezes, que estão ali discutindo o tempo inteiro as várias violências que, por exemplo, esse governo impetra contra as nossas vidas, mas não conseguem entender essa encruzilhada epistêmica. É muito curioso essa limitação, né? E o seu texto abre espaço, né, de uma maneira muito generosa, inclusive, para que se enxergue do que é que a gente está falando esse tempo inteiro, né? E, assim, sobre o final de Úrsula, eu me lembro que falei numa disciplina que desde teoria da narrativa da pós, logo no início da pandemia, eu dizia exatamente isso, né? O que Maria Firmina demonstra é que não existe final bom possível sem a gente discutir raça nesse país. Não vai ter final feliz nem para o mocinho e com a mocinha. Imagine para o resto todo do elenco. Não tem como, né? Porque a felicidade do mocinho e da mocinha se sustenta também na violência, né? Nessa violência estrutural. Enfim, ficaria aqui falando só para poder destacar. Lucas aqui me ajudou, o nosso mediador técnico aqui, né? Muito, muito obrigada, Lucas. Ele selecionou algumas falas que eu vou só pensar aqui, né? A Juliana Sankofa diz que a intelectualidade negra seja respeitada conforme tem que ser. Axé para essa mesa. A Rose Finati, muito interessante, Carla, essa questão de abarcar o racismo com o patriarcado, é evidenciado por Quilomba com racismo genderizado. Não vou ler todas, não, viu? Maravilhosa, professora doutora Fernanda Miranda. De grande interesse o seu olhar crítico, é realmente assim. Depois de Úrsula de Maria Firmina dos Reis, se cria uma tradição narrativa urgente. E a gente agora vai ouvir uma outra fala que é urgente, que é do nosso colega, o querido professor Leandro Collin, que é professor do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, é professor permanente do programa multidisciplinar de pós-graduação em Cultura e Sociedade, professor colaborador do programa de pós-graduação em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo da Universidade Federal da Bahia, integrante do NUCUS, Núcleo de Pesquisa e Extensão em Cultura, Gêneros e Sexualidades. E o tema da fala do professor é ataques recentes às perspectivas de interseccionalidade. Professor, uma alegria poder recebê-lo aqui. Por favor, o momento, a fala é sua. Legal, a alegria é toda minha, Lívia, a benção, minha Iá, a benção, Carla, Oxum a seja por todas vocês, a as benção. mais velhas, aos mais novos, é um prazer imenso estar aqui. Eu, além de agradecer, né, por esse convite que a Raquel fez o contato inicial, quer dizer que também tem uma relação de afeto com os congressos da Abralic muito forte. Eu lembro que na 7ª edição, em 2000, ou seja, 22 anos atrás, quando foi também realizado na UFBA, né, com a primeira vez que Stuart Hall veio ao Brasil, fez uma conferência, também Paul Gilroy veio a esse congresso, e eu era um jovem pesquisador, estava começando o meu mestrado aí na UFBA, e também era jornalista naquela época, entrevistei essas duas grandes figuras e publiquei essas entrevistas no jornal Correio, naquela época que eu trabalhava no Caderno de Cultura, então tenho uma relação de muito afeto aí com o congresso da Abralic, e me lembrei muito disso, né? Como também o tempo passa tão rápido. Bom, como a Lívia falou, eu nomeei esse texto, eu escrevi um texto
que eu vou ler para vocês aqui, Ataques Recentes às Perspectivas da Interseccionalidade. Lucas, pode colocar aqui o slide, por favor? Eu também preparei um slide para tentar facilitar aqui a minha comunicação, que vocês entendam o meu raciocínio. Bem professorzinho aqui, fez o seu slide. Fez o seu texto e fez o seu slide também, né? Então, a minha fala, ela estará dividida em duas partes. Inclusive, a primeira parte eu vou cortar muito aqui, porque as minhas antecedentes aqui já deram bastante conta do que estaria na primeira fala do meu texto. Mas, enfim. Então, inicialmente, nessa primeira parte, eu vou retomar de forma bem sucinta e rápida as diversas perspectivas interseccionais e depois tratarei de apenas dois dos muitos ataques recentes à interseccionalidade, advindo de pessoas que se posicionam no espectro da esquerda e que são professores titulares de importantes universidades brasileiras. Deixa eu só tirar esse fone do gancho aqui, por favor. Desculpem. Então, meu argumento é que as perspectivas interseccionais, além de abrirem o fluxo identitário em nosso país, amplificaram os debates identitários nos últimos anos, e isso gerou uma série de importantes reflexões, mas também ataques que se constituem em tentativas de desqualificar as discussões. Eu vou defender aqui que esses ataques criticam as pautas e movimentos identitários e nem sempre citam diretamente os estudos das interseccionalidades. Mas ficará evidente que o incômodo acontece quando os ativismos identitários acionam mais de um marcador social das diferenças, ou seja, quando um mesmo ativista ou movimento intersecciona diversas identidades em suas lutas. Por isso, aquilo que às vezes parece uma crítica ao que alguns chamam, aspas, de identitarismo, na verdade é uma crítica à interseccionalidade. Também na segunda parte da minha fala, pergunto: como explicar que pessoas que se dizem de esquerda ou progressistas ataquem a interseccionalidade e, ao mesmo tempo, chamem militantes de esquerda e de direita de identitários? Dá para chamar de identitários tanto aqueles e aquelas que precisam de identidade, fazendo aqui referência ao conhecido texto do Stuart Hall, quanto aqueles que possuem a sua identidade não marcada e que estão apenas lutando para permanecer com seus privilégios, o que inclui manter os identitários dos movimentos sociais na subalternidade? Como é possível responsabilizar movimentos sociais identitários que historicamente lutaram por direitos humanos e mais democracia, de responsáveis por produzir problemas na democracia e até de colaborar, vejam só, com a chegada da extrema-direita ao poder no Brasil? Então, essa é uma introdução. Então, a primeira parte, né, eu faria uma retomada das diversas perspectivas interseccionais, citando a própria Carla, o Carlos Eduardo Henning e a Conceição Nogueira, mas eu vou só citar um pouco aqui a Carla, inclusive pelo meu reconhecimento e agradecimento à sua produção. Então, diversas pessoas já produziram ótimos textos para contar a história do conceito da interseccionalidade, né? A própria Carla aqui fez isso na sua fala, né? Nossa colega Carla Cotirene, doutora pelo PPGNIM, do qual eu faço parte, é uma delas. Carla inicia o livro Interseccionalidade citando Kimberlé Crenshaw para enfatizar que tal conceito se constitui em, aspas, uma sensibilidade analítica, como ela disse aqui, né? Pensada por feministas negras cujas experiências e reivindicações intelectuais eram inobservadas tanto pelo feminismo branco quanto pelo movimento antirracista, a rigor focado nos homens negros, né? Logo em seguida, a Carla defende que é preciso descolonizar, o que ela também fez aqui, né? Inclusive as teorias hegemônicas sobre a interseccionalidade, e aciona Exu, aspas, divindade africana da comunicação, senhor da encruzilhada e, portanto, da interseccionalidade, fecha aspas. A Carla também aciona várias feministas negras, muitas delas brasileiras, como Leila Gonzalez, com seu pensamento americano, para evidenciar como já existia uma perspectiva interseccional antes de Crenshaw cunhar o termo conceito em 89. Né? Então, a Carla faz um estudo de como a interseccionalidade foi pensada por várias autoras e também de como algumas feministas criticaram essa perspectiva. Uma das críticas feitas por Angela Davis residiria no fato de a interseccionalidade de Crenshaw estar, aspas, servindo para garantir êxitos dos chamados por ela de feminismos carcerários, engajados na punição dos homens negros agressores de mulheres, fecha aspas. Carla também cita diversas outras feministas que
alertaram para o quanto o uso da interseccionalidade apaga a categoria raça, ou seja, ou pode, em tese, apagar, né? Ou seja, como a interseccionalidade corre o risco de mencionar Carlos Eduardo Hennick e a Conceição Nogueira, mas eu vou pular essa parte, né, porque eu quero chegar nos dois ataques, né? Então, eu não pretendo fazer um detalhamento de todas essas abordagens que essas três autorias aí já fizeram, e outras tantas, né, pessoas já fizeram, né? Ao retomar esses três textos bem conhecidos, apenas quero destacar uma coisa. Existem muitas perspectivas interseccionais. Sempre existiu muito debate e críticas entre quem pesquisa e ou milita em torno da ideia de interseccionalidade. No entanto, nos últimos anos, o que temos visto são ataques às perspectivas interseccionais, e é sobre esses ataques que eu quero comentar a seguir. As perspectivas interseccionais, sejam elas quais foram, conseguiram produzir um grande debate em torno das identidades. E, no meu entender, os ataques começaram a se tornar mais visíveis porque os estudos e movimentos sociais trabalharam em perspectivas interseccionais, que trabalham em perspectivas interseccionais, passaram a dar nome às identidades mais privilegiadas, ao invés de apenas afirmar as identidades subalternas. Ao evidenciar que somos pessoas compostas por várias identidades, sexuais, de gênero, raciais, de classe, entre outras, as perspectivas interseccionais retiraram determinadas identidades de suas zonas de conforto. O feminismo negro, ao apontar que as mulheres negras são diferentes das mulheres brancas, colaborou para interseccionar gênero e raça, e ao fazer isso, também colaborou para dar um nome para a identidade étnico-racial branca, a branquitude. O feminismo queer, ao apontar que as pessoas homossexuais são diferentes das heterossexuais, colaborou para interseccionar sexo, sexualidade com gênero, e ao fazer isso, tirou a heterossexualidade de sua zona de conforto ao pensá-la como heterossexualidade compulsória e ou heteronormatividade. O transfeminismo, mais recentemente, né, amplificou essa perspectiva ao propor a ideia de cis-heteronormatividade, como conceitua Viviane Vergueiro. E o que todo esse debate acabou por gerar? Muitas coisas, sem dúvidas. Uma delas é que a pessoa branca, heterossexual e cisgênera, como nunca antes nesse país, para usar um bordão de Lula, teve os seus privilégios questionados e evidenciados em praça pública. O que a direita fez com isso, nós bem sabemos, né? E o que fez parte da intelectualidade em torno de tudo isso? Ao invés de elogiar o avanço dessas discussões, em destacar como elas podem ser e são potentes para atacar as desigualdades, alguns integrantes dessa intelectualidade alegam que esses estudos e movimentos sociais criaram uma Olimpíada das opressões e, pasmem, até criam problemas para a democracia ou ajudaram a extrema-direita a chegar ao poder. Então vamos aos ataques, aos dois ataques. O professor titular da Faculdade de Comunicação da UFBA, Wilson Gomes, por exemplo, escreveu um texto em seu blog na revista Cult, que viralizou bastante aí nas redes sociais, né, intitulado Dois Problemas Democráticos da Política Identitária, publicado em janeiro deste ano. Mesmo sem citar os estudos da interseccionalidade, ele começou o seu artigo evidenciando a força da interseccionalidade no debate das políticas identitárias. Aspas. Mesmo o cidadão mais distraído já deve ter se dado conta de como tem aumentado na discussão pública a militância que faz identidades sociais específicas, como raça, gênero, orientação sexual, religião e etnia, o centro da disputa política, assim como das controvérsias em torno deste assunto. Depois, ele considera que as políticas identitárias têm sido bem-sucedidas, aspas, em aumentar a percepção social das diversas formas de opressão, em incrementar a consciência da própria identidade, o análogo à consciência de classe, em suas bases sociais de referência, e em mobilizar uma formidável força política em defesa das pautas do interesse dos seus representados, fecha aspas. No entanto, o objetivo central do seu texto é o de defender que existem identitários de esquerda e de direita e que, abre aspas, todo identitarismo, de esquerda ou de direita, é um vitimismo. Todos os membros da identidade estão sitiados, todos precisam denunciar a opressão estrutural, todos sentem que seu grupo precisa se tornar autoconsciente da opressão sofrida e precisa reagir. De forma que, nesse caso, reivindicar superioridade moral faz parte da gramática identitária, mas não significa automaticamente que essa superioridade se verifique sempre. Fecha aspas. Seguindo o mesmo raciocínio em seu texto publicado no blog,
Wilson Gomes comentou um post realizado pela colunista Flávia Azevedo em sua rede social. Ela escreveu que, ao procurar profissionais de saúde, preferiria primeiro mulheres negras, em seguida mulheres de qualquer etnia e só depois por homens. O post chegou ao conhecimento de Wilson Gomes, que escreveu: sou de uma geração em que ser de esquerda era lutar contra todo tipo de discriminação. Agora, ao que parece, discriminar virou legal, progressista e super cool, desde que se discrimine o vetor certo. Acerte o vetor e você pode fazer tudo o que condenava em racistas e machistas. Trago esse exemplo por duas razões. Para evidenciar como esse debate em torno da interseccionalidade saiu do campo acadêmico e militante mais restrito para estar em várias partes. Esse é um dos grandes trunfos do pensamento interseccional. 2, para verificar como pensa o filósofo da Faculdade de Comunicação da UFBA e, principalmente, destacar como a colunista, posteriormente, respondeu à sua provocação no jornal Correio do dia 14 de maio de 2022. Enquanto o filósofo colocou no mesmo patamar os identitários de direita e de esquerda, pois ambos trabalhariam pela lógica do vitimismo e reivindicariam uma superioridade moral que constituiria a sua gramática identitária, a colunista disse coisas do tipo: sim, está nos pilares da esquerda a luta contra todos os tipos de segregação social. Exatamente por isso, vem da esquerda a ampla divulgação do conceito de reparação social, posto em prática com dispositivos como sistema de cotas em universidades e outros ambientes de privilégio. Ações veemente rebatidas por quem prega a igualdade, não compreendendo o óbvio. Numa sociedade como a nossa, só podemos começar a pensar em justiça social se tratarmos grupos sociais de formas diversas. Né? Aí é bem no tom de carta. Assim. Deixa eu lhe contar uma coisa. Naquela clínica, né, onde ela disse que preferia primeiro uma mulher negra, depois, né, uma mulher de qualquer etnia e depois um homem, naquela clínica não havia uma médica negra para atender a mim e ao meu filho. Marquei com uma mulher branca, agenda facílima. Por curiosidade, perguntei qual a disponibilidade de data do médico branco. Primeira possibilidade era só no mês que vem. E para encaixe, como chamam, a gente ficar lá esperando para ser atendido na hora que der. Percebe que ele não precisa de mim? Percebe que o sucesso, a progressão da carreira, a legitimidade, a vasta clientela, que tudo nele já está assegurado? Ou seja, a colunista vê a política identitária de matriz interseccional como modo de reparação social. Professor Leandro, não sei se você nos ouve, mas travou de verdade agora. Gente, tem um pouquinho mais de paciência. Ele já deve estar voltando. Enquanto isso, Fernanda, tem alguém aqui no chat, ó. Não se esqueça de mim, professora Fernanda. Os rizomas, as desterritorializações em afuera cresce um mundo de Adelaila Fernandes e um defeito de cor. Contamos com vocês. Então, pronto, voltou. A gente só ouviu... Até onde vocês me ouviram? Ai, que saco. Você estava terminando de ler a fala, a última fala, a que você... Já foi o final. Depois do final da Flávia. É de Flávia. Lucas, pode colocar de novo o slide? Já carreguei. Eu estava aqui, né? Estão me ouvindo? Perfeitamente. Pronto. Então,
Espera aí. Agora até me perdi aqui. Bom, então eu vou partir para o segundo ataque. Acho que eu tinha mais uma pequena parte para falar. Bom, assim, ela diz, né, termina o texto dela, que justamente por isso, né, por entender que existia essa diferenciação entre as pessoas, né, que ela poderia eventualmente acessar como serviço de saúde, né? Justamente por isso ela diz: vou continuar ajudando a abastecer o tanque de quem acha que está em desvantagem. E assim ela conclui o seu texto. O segundo ataque às perspectivas interseccionais que trago aqui também veio de um professor titular, Richard Miskolci, conhecido pesquisador dos estudos queer no Brasil, escreveu a sua tese de titularidade na Unifesp, que foi publicada no livro Batalhas Morais, Política Identitária na Esfera Pública Técnico-Mediatizada, para tentar entender por que os temas de gênero e sexualidade geraram um pânico moral sexual na sociedade brasileira desde 2010. Por um lado, o Richard faz uma boa análise de como esse pânico foi construído pela direita em torno da ideia de ideologia de gênero. Até aí, na minha leitura, a sua análise é bem fundamentada. O problema é quando ele tenta explicar, sem dados suficientes, de que esse pânico foi potencializado pelo avanço do ativismo identitário no Brasil, que alcançou os espaços educacionais e acadêmicos. Esse debate identitário nas universidades, para o pesquisador, gerou uma confusão entre o que é movimento social e o que é pesquisa científica e produção de conhecimento. Miskolci escreveu: a universidade não pode se tornar instrumento dos interesses das elites ou dos movimentos sociais sem abandonar seu papel crítico, social e político, de intermediação por meio da pesquisa científica e da disseminação do conhecimento. Como se não bastasse colocar na mesma frase, na mesma dimensão, os interesses das elites e os interesses dos movimentos sociais, como se fossem interesses da mesma ordem, o sociólogo disse que a universidade brasileira foi disputada pelos ativismos identitários na mesma medida ou até mais do que foi atacada externamente pelos conservadores. Aquelas e aqueles que buscaram criar diálogos foram atacados e perseguidos em um impulso anti-intelectual vindo de dentro e de fora da instituição. Para chegar nessa conclusão, nenhum dado concreto foi citado pelo pesquisador. Que dado empírico comprovaria que a universidade foi mais atacada pelos ativismos identitários do que pelos conservadores? Quem são as pessoas que buscaram criar diálogos e que foram atacadas e perseguidas? Qual o conteúdo e circunstâncias desses ataques, se é que assim poderiam ser considerados? Para um pesquisador que se diz feminista e queer, é possível operar com essa linha de corte tão nítida entre o que é universidade e o que é movimento social? O que seria o feminismo e as teorias feministas sem os movimentos sociais feministas? Né? Para Miskolci, os ativismos identitários usaram o escracho, o cancelamento, a vigilância comportamental e ideológica. Repertório, diz ele, aspas, não colabora para alcançarmos uma sociedade mais democrática e inclusiva. Inclusive, pode ter contribuído para a extrema-direita chegar ao poder. Né? Aqui que ele aventa essa possibilidade. Né? Aí digo eu, né? O que, junto com vários pesquisadores, né, que pesquisaram esse tema, o que levou a extrema-direita ao poder foi a construção de um discurso de ódio ao petismo, um discurso de ódio para com as pautas identitárias, uma gigantesca produção de fake news, uma gigantesca operação criminosa, hoje muito bem revelada, para retirar o principal nome da oposição da eleição. Né? Daí aqui cito, tem a citação de várias pessoas, e ontem, né, uma outra causa aí muito bem colocada aqui na Brali, que foi a palestra do João César de Castro Rocha, sobre o imenso aparato das novas tecnologias utilizadas, né, pelos conservadores e fundamentalistas. Né? Mas o sociólogo queer não cita nenhuma dessas razões. Né? Seu foco está em atacar os movimentos identitários. O livro contém tantos problemas que até fica difícil de eu selecionar qual deles é o mais surpreendente. Né? Em um dado momento, ele usa Gayatri Spivak, no seu clássico Pode o Subalterno Falar,
para tentar justificar porque os intelectuais devem continuar a falar pelos subalternos. Richard se diz defensor de uma perspectiva das diferenças, que seria algo sempre plural e interna produção, mas que no Brasil teria se convertido em um simulacro, a identidade. Aspas para ele, novamente. Enquanto a diferença é um conceito afeito a compreender o contínuo refazer dos sujeitos, suas relações e a sociedade, a identidade é seu oposto, parente do autoritarismo e do ódio à diferença. Ou seja, a luta dos grupos identitários, historicamente subalternos no Brasil, no momento em que reivindicam lugar de fala e produção de outras prioridades e representatividade, é parente do autoritarismo e do ódio à diferença, né? Aliás, lugar de fala, depois nesse livro, e cisgeneridade são conceitos também que ele vai criticar, e eu poderia responder, mas não vou fazer isso aqui agora. Né? Queria dizer que eu não considero as perspectivas identitárias interseccionais que elas sejam alheias aos debates sobre as diferenças. Pelo contrário, as perspectivas interseccionais ajudaram a fraturar as identidades fixas, evidenciaram como somos plurais e eternos na produção. Basta atentar para como, nos últimos anos, o leque de identidades se ampliou muito no Brasil, se compararmos com outros tempos históricos. E isso é consequência dos movimentos e estudos e feministas negros e negras, queer, trans, entre outros e outras. Um dos poucos casos concretos citados por Richard Miskolc em que os identitários teriam operado com escracho teria ocorrido em uma mesa redonda em um evento na Universidade Estadual de Campinas em 2010. Embora ele não cite o nome do evento, eu estava lá e posso destacar que se tratou do 8º Encontro Nacional Universitário da Diversidade Sexual, o ENUDS. Vejamos como o sociólogo descreveu o que ocorreu lá. Em 2010, diz ele, durante um evento do Jovem Ativismo Universitário na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, assisti uma mesa formada por feministas de longa carreira e reconhecimento que foi interrompida por um protesto de uma ala do movimento LGBTI+. Uma ativista subiu nua no palco e fez um discurso contra a ciência, a universidade e a mesa, que dizia ser formada por feministas brancas do Sul e Sudeste. O auditório, lotado por jovens ativistas vindos de todo o país, apoiou entusiasmado o escracho que se desenrolou em uma sucessão de questionamentos e desqualificações feitos às pesquisadoras. Aí ele continua. As 4 mulheres que compunham a mesa e dedicaram suas vidas à pesquisa e à luta por uma sociedade mais igualitária eram acusadas de roubar o lugar das outras, não brancas e vindas de outras regiões. Convidadas pela organização do evento a participar, agora eram constrangidas e contestadas por terem aceitado. Os ativistas defendiam uma noção de representatividade ancorada no fenótipo e no local de moradia, em detrimento do conhecimento sobre o tema e do engajamento político. É nesse trecho que fica evidente que o incômodo do sociólogo não se refere ao ativismo identitário em geral. O que incomoda é quando entra em cena a intersecção entre gênero, sexualidade, negritude e território. O que incomoda é quando ocorre um levante negro na universidade brasileira, uma justa ocupação de um espaço historicamente branco e racista, proporcionado, em boa medida, por uma série, né? Esse levante proporcionado públicas brasileiras e pelo próprio ativismo, né? Esse levante negro, naquele evento, era um levante negro e bicha, e sapatão, e trans ao mesmo tempo. Não penso que essa ação, né, dessas militantes naquele evento, não penso que essa ação possa ser pensada de forma isolada, ou que a composição da mesa poderia ser explicada, porque a organização do evento não conseguiu o aceite de pessoas negras, ou que aquelas feministas eram importantes para que o evento conseguisse recursos para a sua realização. São alegações, por exemplo, que um texto de Larissa Pelúcio e Tiago Duque, eles tentam explicar por aí, né? Eu acho que não é essa a questão. Essa intersecção entre pessoas negras, bichas, sapatonas e trans, hoje muito mais forte do que há 12 anos atrás, quando ocorreu esse evento, transformou e ainda vai transformar muito a universidade brasileira. Hoje a universidade brasileira é outra. Quem não considera as transformações ocorridas nas nossas universidades nos últimos 20 anos não dará conta de entender esses e outros tensionamentos. Hoje, felizmente, a composição de uma mesa em nossos eventos precisa levar em conta, pelo menos, a diversidade sexual, de gênero, étnico-racial, como a Abralic está fazendo, por exemplo, nesse evento. E isso eu jamais chamaria de uma postura anti-intelectual ou detrimento do conhecimento. Pelo contrário,
Esse levante produziu e continua a produzir outras epistemologias, teorias, conhecimentos e políticas. Todas elas podem e devem ser problematizadas. Todas elas certamente possuem pontos frágeis que precisam ser melhorados. Mas isso se faz com crítica honesta, estudando e escutando autorias outras, como as autorias negras e decoloniais, que Wilson Gomes e Richard Miskolci não citam, ou seja, possivelmente não as leram. Né? Já estou caminhando para o final, tá? Por favor, mais um tempinho, Olivia. No prefácio que escrevi recentemente ao livro, recentemente publicado pela Devires, chamado Metafísicas Sexuais, Canibalismo e Devoração de Paul B. Preciado na América Latina, ao perceber que mesmo lendo um autor espanhol, as pessoas do Brasil de países vizinhos o criticaram e o devoraram com seus outros referenciais teóricos, eu escrevi. Preciado aqui passou por um processo de crítica e de decolonização sudaca, e por isso o Preciado que lemos aqui se transformou em algo muito mais interessante que o espanhol. E isso me fez ter a certeza de algo que eu intuía e já havia comentado com colegas próximos. O queer da primeira leva, por aqui, acabou. O queer que estamos produzindo nos últimos anos é um queer decolonial e talvez decolonial, fortemente influenciado pelas produções e movimentos étnico-raciais e realidades locais, portanto, fortemente interseccional. Até parece estranho, né, que eu esteja fazendo essa crítica, escrevendo esse texto, mas não é. Eu, como muitas pessoas já sabem, possuo vários textos que criticam as políticas identitárias utilizadas por grande parte do movimento LGBT do Brasil e de outros países. Sempre critiquei, por exemplo, quanto parte das políticas identitárias foram baseadas em uma perspectiva assimilacionista e que aderem sem muitas críticas à heteronormatividade. Ou de como as pautas gays são colocadas sempre em primeiro plano em detrimento das demais identidades, o tal do movimento GGG, né? No entanto, minhas críticas nunca equipararam as políticas identitárias como alguma coisa similar ao autoritarismo. Jamais conseguiria responsabilizar os movimentos civis identitários por problemas com a democracia ou com a vitória da extrema-direita. Né? Eu penso, como diz Patrick Johnson, né? Eu sempre entendi que é possível estrategicamente abraçar a política da identidade e, ao mesmo tempo, reconhecer a contingência das identidades. Né? Por essas razões, eu não considero os textos do Wilson Gomes e do Richard Miskolci como críticas às perspectivas identitárias, interseccionais, que almejam sofisticar e colaborar com o debate e a produção do conhecimento nesse campo, mas de ataques. Né? E eles são apenas 2 autores, entre os muitos outros sobre os quais eu pretendo tratar em oportunidades futuras. Por fim, gostaria de enfatizar que esse é um texto que eu preferiria não ter escrito. Não só porque já tive relações muito próximas acadêmicas com Wilson e o Richard, mas porque, na atual conjuntura, seria muito bom que fosse desnecessário criticar professores universitários do campo progressista. Nossos grandes inimigos são outros, eu bem sei disso. No entanto, a construção de uma luta interseccional capaz de derrotar a extrema-direita se dá entre esse nosso campo progressista. E por essa razão, não me parece razoável ficar calado mediante posições que responsabilizam os movimentos sociais identitários subalternos por problemas na democracia ou pela ascensão da extrema-direita. Que minha fala seja apenas um convite ao diálogo, esse instrumento tão importante e tão difícil de se produzir nesses tempos tão sombrios. Não me refiro ao diálogo apenas com os 2 autores aqui citados, mas com as muitas pessoas que concordaram e compartilharam os seus textos. Como escreveu Conceição Evaristo, no conto A Gente Combinamos de Não Morrer, quero contagiar de esperança outras bocas. Obrigado. Obrigada, professor Leandro. Mais uma fala assim, necessária, né? A gente sempre se debate, né, com essas pessoas que dentro da academia conseguem encontrar e conseguem pensar a dimensão de uma lógica de esquerda, mas não entendem o que é uma esquerda de verdade, né? Uma esquerda democrática, de acesso de verdade, de reconhecimento de verdade dos sujeitos que são mais subalternizados sistematicamente. Né? Então, apareceu aqui uma pergunta de Ela Bispo, que diz assim: gostaria que a mesa fizesse algumas considerações
sobre os limites quanto aos usos e apropriações da interseccionalidade ou interseccionalidades. Vou ver se alguém tem mais alguma pergunta, enquanto isso eu vou ler mais alguns comentários. Que maravilha, Carla e Fernanda, provocando tantas reflexões e nos presenteando com tantos conhecimentos. Professora Denise Carrascosa, de raciocínio sempre sofisticado, preciso e assertivo, de Fernanda Miranda, da professora Fernanda Miranda. Que fala linda da professora Fernanda, enxergar a escrevivência como potência interseccional. O que mais? A maioria das falas são sobre a instabilidade da conexão. Acho que as pessoas ficamos todos, né, muito frustrados com isso. Esse olhar de Carla ao falar de interseccionalidade passa por esta sensibilidade analítica. É fundamental para nós, mulheres negras. Eu estou observando, professor Leandro, que como a gente está com um delay, os comentários sobre as falas estão chegando, acho que vocês também repararam, né? Alguns minutos depois que as falas se encerram. Mas eu acho que a gente pode, nesse momento, vocês três podem falar, ou alguém pode puxar para si essa pergunta de Ela Bispo, né, sobre os limites quanto aos usos e apropriações das interseccionalidades. Alguém gostaria de comentar? Carla, que falou no início, quer retomar? Microfone fechado. Olha, essa mesa potente. Eu fico pensando, né, nos usos da interseccionalidade pela branquitude mesmo acadêmica. A branquitude acadêmica, ela não tem interesse de ver o protagonismo intelectual das mulheres negras. Então, o saqueamento de raça é uma forma de desautorizar a nossa contribuição intelectual. Desde Maria Firmina, quando a professora Fernanda traz, eu digo assim, olha como até eu mesma, né, enquanto mestra e doutora em estudos feministas, também fui impregnada, né, pela noção de que quem está na academia teria mais autoridade para discutir um conceito que vem também da academia, sendo que antes, né, professor Leandro, todas as elaborações, inclusive no campo da literatura, já estava ali, sem ter nomeado de interseccionalidade. Então, a disputa, né, semântica, né, a disputa em termos de desestabilizar a categoria raça tem a ver com o saqueamento que conduziu a população negra para esse lugar de subalternidade, inclusive em relação aos seus próprios feitos, né? É uma subalternidade, uma inferiorização que é conceitual, que é também heterossexual, que é brancocêntrica. Então, eu tenho percebido isto toda vez que coloco raça nas minhas tentativas de fazer análise nas políticas públicas, e o que as pessoas falam é, você está fazendo colorismo, é uma forma de deslegitimar a discussão racial. Ou você está discutindo gênero, mas não é gênero. Alguém fez isso comigo esses dias, né? Não é gênero, não é mulher. Simplesmente, professor Leandro, eu estava dizendo que os estupros, né, de travestis, né, de gays, né, afeminados, tem muito a ver com a misoginia. Estava estendendo, né, a situação agora, né, da parturiente que foi violentada e dizendo como os corpos feminizados são violentados. E ainda assim, havendo essa disputa nas redes, né, as pessoas colocando não, mas não é gênero não, é mulher, vamos esquecer a categoria gênero. Tudo isso são esforços da gente amputar as categorias que emergem das mulheres de maneira geral e das mulheres negras de maneira particular. Então, a interseccionalidade está em constante disputa e eu penso que as contribuições que foram trazidas aqui são contribuições de honestidade intelectual, legitimando a autoria, legitimando as lições, mas traduzimos um país mais democrático, né, um mundo anticolonial a partir do lugar das mulheres negras, porque somos nós que entendemos, né, que se tratando de quem vem primeiro ou quem vem depois, a gente sabe que é Exu que vem na frente. E se Exu vem na frente, é a encruzilhada que vem na frente também. Exatamente. Professora Fernanda, gostaria de comentar? Deixa eu silenciar aqui. Acho que eu faria um comentário rápido só para complementar.
acho que, pensando mais do ponto de vista da literatura, a gente tem que ficar muito atenta, né? Por exemplo, as maneiras como o mercado editorial tem se apropriado, aí acho que a palavra apropriação é bem colocada nesse exemplo, né? Como o mercado editorial tem se apropriado dessas lutas e dessas buscas por espaço, por voz, né? A gente tem hoje, incomparavelmente, um número de autorias, né? De autores e autoras negras. Agora estamos começando a ver também os autores indígenas, né? As autoras e autores africanos que jamais eram traduzidos, nem aqueles que escreviam em língua portuguesa a gente acessava, né? Então, é todo um movimento que a gente começa a perceber, pensando aí mercado editorial, dentro dessas lutas de identidade, mas que é preciso estar atentas, né, me parece. Nem sempre essas apropriações vão corresponder ao que a gente está buscando e querendo, né? Então, acho que é um momento de ficarmos atentas, embora seja fundamental que nós estejamos sim em todos os espaços, mas eu acho que é preciso também politizar cada vez mais os espaços em que nós estamos, né? Professor Leandro, eu vou aproveitar que houve uma pergunta. A Bruna Mício, ela diz o seguinte, ela pergunta o seguinte: gostaria de entender melhor os tipos de interseccionalidades que o professor comentou. E aproveito para registrar o comentário da professora Denise Carrascosa, que diz: o professor Leandro Collin acertadamente polemiza os ataques ao conceito de interseccionalidade e, por consequência, a nossa agenda política no campo dos estudos literários, na cena pública mais ampla. Então, mais uma vez, parabenizando a sua fala, a Bruna gostaria de entender melhor os tipos de interseccionalidade que você comentou. Legal, agradecer a Bruna, a Denise. Na verdade, não são exatamente tipos de interseccionalidade, né? São o que eu estava fazendo referência são aos textos do Carlos Eduardo Henning. Vocês acham facilmente, é um texto que está publicado numa revista acadêmica, que ele, na verdade, tenta sistematizar um pouco os estudos da interseccionalidade, como existem diferentes abordagens, né? Aí ele faz lá uma explicação sobre essas diferentes abordagens no campo dos estudos, né? De como é que os estudos acadêmicos utilizam, né, essa ferramenta, esse conceito, essa teoria, como queiram, né? Não há muita unanimidade, né? Se é uma chave de leitura ou se é uma sensibilidade analítica, como disse, né, a Carla Cotirene e tal, né? Então, ele divide pelo menos em duas abordagens, que ele chama de sistêmica estrutural e construcionista, né? Então, essa primeira, ele diz, conceituaria gênero, raça e classe como sistema de opressão e marginalização que determinam ou estrutura a formação das identidades, né? E a construcionista teria uma concepção de poder mais dinâmica, relacional, faria uma diferenciação entre diferença e desigualdade, né? Raça, gênero e classe não existiriam isoladas umas das outras, mas articuladas, relacionadas. Na verdade, assim, aí eu sugiro tanto esse texto do Carlos Henning, que eu acho que é bacana, além do texto da Carla também, ela diferencia, né, como que diversas autorias usam de maneira diferente, existem várias perspectivas interseccionais, né, modos de pensar, de acionar isso, tanto no ativismo quanto também nos estudos acadêmicos. E a Conceição Nogueira, uma feminista portuguesa, publicou também um livro um tempo atrás no Brasil, e ela divide 3 abordagens interseccionais: intracategorial, que seria essa da primeira leva, mais ligada com os estudos da Crenshaw, né? A anticategorial, que tem a ver mais com uma influência pós-estruturalista sobre esses estudos da interseccionalidade, né? Que rejeitaria mais as categorias, né? Mas percebam que nem isso é o que os críticos dos ataques fazem, né? Não é nem pensar uma problematização das categorias, é um ataque mesmo à perspectiva de uma maneira geral, à pauta identitária de uma maneira geral, né? E a intercategorial, que iria pensar um pouco como essas categorias elas se interrelacionam. Isso vai depender muito de quais as influências epistemológicas, conceituais, que rondam, né, esses estudos, né? Então, vai diferenciar muito por aí. Eu, certa vez, só para concluir sobre isso, eu ministrei um componente no Pós-Cultura só sobre interseccionalidade.
o semestre inteiro. E é incrível pensar, não é incrível, é previsível, mas, ao mesmo tempo, para mim, aquele momento foi incrível. Quanto mais o pesquisador ou a pesquisadora é branca, mais ela quer adotar uma perspectiva, né, de crítica das categorias, mais ela é anticategorial. Né? Porque daí eu fui... Alguns autores e autoras eu não conhecia, né? Aí eu fui buscar a fotinho no Google, né, como a gente faz. Ah, branco, branquíssimo, branquérrimo, sabe? Entendeu? Então, aí, isso tudo, claro, também fez me repensar a minha própria produção, né? A minha própria inserção, né, nesse tema e tal, né? Eu acho que não é a questão não é a crítica aos limites das identidades. Todos nós sabemos, né? Ninguém é imbecil, ninguém é idiota que não sabe que existem alguns limites das identidades, né? Agora, nós também, então, temos estudar sobre os limites, refletir sobre os limites é uma coisa, né? Achar que isso colabora com o problema da democracia ou que ajuda a eleger a extrema-direita me parece inaceitável. Perfeito, é perverso, né? Aí já é maldade, já é outra né? coisa, né? Já é outra coisa. Enfim. Bom, bom, já estamos aqui há quase 2 horas, né? Uma mesa muito boa. Eu peço desculpas às pessoas todas que tentaram nos acompanhar e eventualmente não conseguiram. Nós tivemos muitos problemas técnicos, né, e problemas no que diz respeito à transmissão pelo YouTube, mas vai ser uma alegria se vocês puderem assistir depois a essa mesa que foi tão rica, e ela vai ficar disponível, a gravação. Esperamos que vocês consigam assisti-la em outro momento. As pessoas que conseguiram ficar, né, e suportaram essa prova de fogo que foram as interrupções e as quedas, eu agradeço muito, porque isso é de uma generosidade, né, muito grande. Eu gostaria de, ao encerrar essa mesa, né, agradecer a professora Carla Cotirene, a professora Fernanda Miranda, o professor Leandro, a Meire e a Lucas, os tradutores de Libras, ao Lucas, o que está aqui nos bastidores, nos colocando, nos orientando, e dizer assim que eu agradeço a Abralic na figura da professora Denise Carrascosa, que há muito tempo urdiu essa mesa, né? E essa mesa ela é histórica, sim. Agradeço a professora Raquel, né? Que é a pessoa que puxou, né? Com um conjunto de professores, estudantes, monitores, enfim. Agradeço a todas as pessoas envolvidas na construção dessa Abralic. E eu gostaria de dizer que essa mesa e outras mesas que estão fazendo história nesta Abralic, essa mesa ela não é vamos dizer assim, uma responsabilidade de uma generosidade da Abralic para com os nossos pensamentos dissidentes. Essa mesa, como tudo que nós, que estamos em lugares de dissidência, conseguimos, é fruto da nossa luta, do nosso trabalho, da nossa militância. E sim, a gente ensina e milita porque não tem como você separar, né? Quando se separa, como o professor Leandro Collin bem colocou, alguma coisa tem, né? E eu quero dizer que essa mesa é também fruto do aumento significativo, ainda que a Universidade Federal da Bahia não esteja respondendo adequadamente à reserva de cotas para professores negros em seus concursos. Isso é importante que a gente o tempo inteiro fale e denuncie. Sim, enquanto a gente não vê isso efetivamente feito, ainda assim, isso é resultado, por exemplo, no Instituto de Letras, do aumento significativo de professoras e professores pretos. Isso é resultado de políticas de ação afirmativa, isso é resultado de políticas de reparação para pessoas trans, isso é resultado da gente entender que os professores indígenas fazem parte desses lugares de alocução e de produção de conhecimento também. Então, essa mesa, nós agradecemos a nossa ancestralidade, as nossas avós, aos nossos avós que não sabiam ler nem escrever,
ao meu pai, que só sabe escrever o próprio nome, e é um homem que só tem até a 4ª série primária. A gente agradece às professoras, como a professora Florentina Souza Santos, que no Instituto de Letras veio antes de nós, quando se dizia, letras está tão diferente, tem até professor negro. Pois, letras estará cada vez mais diferente. Os outros cursos da universidade, enquanto nós tivermos iluminação de orixá e de ser sempre, estaremos com as nossas salas de mestrado, de doutorado, lotados de gays, de lésbicas, de pessoas trans, de travestis, de pessoas pretas, indígenas, quem for, quem vier, precisa vir, porque a gente só vai conseguir transformar essa realidade desse país no momento em que a branquitude entender que eles não construíram a universidade sozinhos. Nós temos o direito de construir essa coletividade que é a universidade, que são os saberes que nós trouxemos aqui nessa mesa hoje. Se a universidade não for interseccional, ela não é nada, não é verdade? Eu agradeço a vocês, emocionada, e digo, Oxum abençoe fartamente a todos vocês, a bênção que é de a bênção, e assim encerramos essa mesa. Um beijo, minha gente, e vamos para a próxima.